Muito bom, gente. Sejam bem-vindos. Muito bom vocês estarem aqui com a gente. Ontem nós começamos essa conversa, então. O Guilherme deu uma introdução leve, não foi, gente? Guilherme deu uma introdução bem leve sobre o assunto, mapeando o conflito, um pouquinho da relação entre afetividade e moralidade, um pouquinho sobre a crise de moralidade que a gente está vivendo hoje. Então, eu vou acrescentar só mais alguns elementos nessa nossa conversa, para a gente poder aprofundar um pouquinho nesse assunto. Mas antes, eu gostaria de fazer uma oração. Pai querido, nós te buscamos em seu nome e colocamos cada um agora em tua presença, clamando que o Senhor seja conosco. Guia agora, Pai, nessa conversa. Sustenta-nos, mostra-nos o caminho que devemos seguir. Peço que o Senhor abençoe a condução dessa palestra e espalhe essas sementes nos corações que estão ouvindo, Pai. Ajuda-nos a compreender essa questão que estamos todos enfrentando atualmente. Dá-nos sabedoria e dá-nos a direção do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, esse é o tema da conversa de hoje. Preparando a criança para a estrada. Formação e crise afetiva dos Millennials e iGens. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que isso significa. Bom, a nossa conversa vai estar baseada nesse livro que o Guilherme mostrou ontem para vocês, The Coddling of the American Mind, do Greg Lukianoff e Jonathan Haidt. Ele falou brevemente sobre o livro ontem e nós hoje vamos mergulhar de cabeça nele. Bom, se a gente fosse fazer uma tradução livre desse título do livro, seria A Mente Americana Mimada. Apesar de que ali o decoddling é um substantivo, né, e não um adjetivo, a gente tem um pouco de dificuldade de traduzir adequadamente essa palavra. Os próprios autores disseram que eles não gostaram desse título, eles não queriam colocar decoddling no título do livro. E eles, então, tentaram várias opções, vários outros nomes, mas os editores acabaram escolhendo esse. Então, eles esclarecem que o significado dessa palavra decoddling está relacionada com superproteção. Então, na verdade, o sentido que eles querem dar, quando eles falam sobre a mente americana, seria a superproteção da mente americana. Em português, a ideia de mimar está relacionada muito com dar bastante carinho, bastante afeto. E não é essa a ideia da palavra. Decoddling significa, então, uma superproteção, uma proteção exagerada. E por que eles falam isso? Porque, segundo os autores, e a gente vai investigar hoje juntos o porquê que eles têm essa ideia, a superproteção pode ter consequências negativas e imprevistas. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. O subtítulo do livro, então, é Como boas intenções e ideias ruins estão criando uma geração para o fracasso. O objetivo do livro, segundo esses autores, foi investigar o que estava acontecendo nas universidades americanas. Segundo eles, algo está errado em muitas universidades nos últimos anos. Principalmente, há situações onde professores e palestrantes foram impedidos de falar. Professores estão pisando em ovos e têm medo de falar honestamente com os alunos, e as taxas de ansiedade, depressão e suicídio aumentaram drasticamente dentro das universidades. Como que isso aconteceu? Então, buscando investigar esse fenômeno dentro das universidades, eles juntos se propuseram a fazer várias investigações e os resultados estão nesse livro. No título dessa palestra, então, eu coloquei sobre as duas gerações, os Millennials e os iGens. Então, antes da gente continuar, é interessante explicar um pouquinho o que significa essas gerações para a gente se situar. A geração Millennials, ou a geração Y, são consideradas aquelas pessoas que nasceram entre 1981
e 1996. Então, hoje, elas estariam com idade entre 23 e 38 anos. Tem algum millennial aqui? Bonitinhos. Muitos millennials entre nós. E os iGens, ou geração Z, são a geração mais recente, que nasceram a partir de 1997. Então, os mais velhos estão com 22 anos. Alguns iGens? Oh, muito bom, gente, muito bom. Essa categorização com esses anos, esse período, tem algumas diferenças. Depende muito da agência que está realizando a pesquisa, de qual fonte é utilizada. Então, há algumas diferenças, né, dependendo dessa fonte. Mas essa é mais ou menos a nossa ideia. O foco do livro dos autores está na geração Z, nos iGens, porque eles estão interessados em investigar essa geração que está atualmente nas universidades. Então, é essa turminha mais nova, né? Apesar de que há também algumas pessoas da geração millennials na universidade, se entraram um pouquinho mais tarde. E, então, eles deixam bem claro que o foco deles não está no millennials, está no iGens. Só que vários dos sintomas que nós vamos conversar aqui, relacionados com a esfera afetiva, também estão atingindo os millennials, e até as pessoas das gerações anteriores. E aí, então, eu vou falar de uma maneira geral sobre essas duas gerações. Bom, segundo os autores, o objetivo não é culpar ninguém, mas descobrir o que tem influenciado a saúde desses jovens para que possamos ensiná-los e criá-los de modo a se tornarem adultos mais fortes e saudáveis. Por que é necessário falar da saúde desses jovens? Então, a questão toda está relacionada com a preocupação no aumento dos índices de ansiedade e depressão crônicas e suicídio com esses jovens. Adolescentes cometendo suicídio, adolescentes com níveis altíssimos de depressão e ansiedade. Então, isso é uma coisa muito séria. Segundo uma pesquisa realizada pelo Centro de Saúde Americana, que foi publicada no The Guardian, millennials estão no caminho de se tornar a primeira geração a ter piores resultados de saúde do que seus pais quando atingirem a meia-idade. A incerteza sobre o emprego, relacionamentos e moradia, o estresse, ansiedade e depressão a longo prazo associados a essas preocupações podem torná-los mais vulneráveis a problemas de estilo de vida, como diabetes, doenças cardíacas, úlceras e até mesmo algumas formas de câncer. Isso é muito sério, não é? E são jovens que já estão apresentando sintomas que os seus pais apresentavam lá por volta dos 50, 60 anos. Então, isso é muito sério. A geração millennials era considerada a geração com maior índice de depressão e ansiedade até a geração iGens aparecer. E agora é a geração que tem índices até maiores. Então, essa questão da saúde é muito séria. E foi pensando nisso, então, que os autores se dedicaram a escrever esse livro, para a gente entender o que está acontecendo, para que nós possamos educar as nossas crianças de uma maneira mais adequada, para evitar esse índice tão alto de problemas de saúde física e psicológica, né, mental, em relação a esses jovens. Bom, então, o livro analisa 6 causas principais, ou 6 processos que se desenvolveram juntos e contribuíram para que a vida dessa geração chegasse, né, a essas condições, e para que as universidades se tornassem um lugar de conflito e insegurança. Eles identificaram que a maioria dos problemas encontrados nas universidades atualmente tem sua origem em 3 ideias erradas, ou 3 grandes inverdades, que foram entrelaçadas com a infância e com a educação desses jovens. E é por elas que eu gostaria de começar a nossa conversa hoje. 3 grandes inverdades. Então, o livro foca nelas. O Guilherme apenas citou ontem, e eu quero aprofundar e falar mais detalhadamente de cada uma delas hoje com vocês.
A primeira, em verdade, é a da fragilidade. O que não mata te deixa mais fraco. Somos tão frágeis que não podemos enfrentar nenhum tipo de dificuldade. Qualquer sofrimento, qualquer dificuldade, qualquer conflito, qualquer frustração nos faz tanto mal que nos enfraquece. Então, nós temos que evitar completamente qualquer tipo de sofrimento ou desconforto. O que vocês acham, gente? Segunda, em verdade, do raciocínio emocional. Confie sempre nos seus sentimentos. O que você sente é a verdade. Terceira, em verdade, nós versus eles. A vida é uma batalha entre pessoas boas e pessoas más. Junta essas três, e aí vocês já viram aonde a gente vai parar, né? Essas três grandes inverdades estão influenciando muitos jovens dessa geração, segundo os autores desse livro. Então, a crença de que eu não posso sofrer, eu tenho que ser poupado completamente das situações de sofrimento e desconforto. O que eu sinto é a verdade. E, se alguém discorda de mim, essa pessoa está contra mim, se torna meu inimigo. Eu estou certo e ela está errada. Eu sou bom e o outro é mau. Mas como que eu sei que eu sou bom? Não, eu acho que eu sou bom, eu sinto que eu sou bom, então eu sou bom. Eu estou do lado certo, e o outro que não concorda comigo está do lado errado. Então, isso realmente é muito perigoso. Como o Guilherme falou ontem, reforça uma alteração na relação entre princípios e sentimentos. Então, não existem mais princípios, valores, tradição, algo externo que orienta. O que existe é apenas os meus sentimentos, e o que eles dizem é a verdade. Essas três grandes inverdades contradizem princípios psicológicos básicos sobre bem-estar e a sabedoria antiga acumulada pelas mais diferentes culturas, porque até então nós sabemos que os sofrimentos, as dificuldades nos fortalecem, nos ajudam a enfrentar, e ao enfrentarmos, né, as situações difíceis, nós somos aperfeiçoados nesse processo. Nós não podemos confiar nos nossos sentimentos muitas vezes são enganosos, e nós precisamos aprender a julgar os nossos sentimentos. E o mundo não é assim, tão dividido claramente, entre polarizações tão distintas assim. Enfim, por isso que os autores chamam isso de inverdades. São mentiras, mas que estão sendo espalhadas por vários fatores, e nós vamos entrar nesses fatores. Eles classificam 6 causas principais, e eu vou citar rapidamente elas para a gente compreender também esse fenômeno. Essas inverdades, segundo os autores, estão relacionadas com o aumento do índice de ansiedade, depressão e suicídio. Estão na raiz da educação infantil e nas experiências da infância, se estendendo para as universidades, para o mundo corporativo e a praça pública, incluindo políticas nacionais. Segundo os autores, em termos simples, muitos jovens estão aprendendo a pensar de forma distorcida, e isso eleva a sua probabilidade de se tornarem frágeis, ansiosos e facilmente feridos. Crer nessas inverdades torna mais difícil o processo de se tornar um adulto autônomo que é capaz de andar na estrada esburacada da vida. E é daí que eu tirei o título da nossa palestra de hoje. Eles citam num livro esse provérbio popular de origem desconhecida: prepare a criança para a estrada, e não a estrada para a criança. Vocês percebem que tem muita diferença nessas duas frases? Ao preparar a criança para a estrada, eu tento ensinar para essa criança o que pode acontecer nessa estrada. Seja porque eu já tive 18 anos antes, e aí então eu vou explicar para o meu filho, né, que está fazendo 18 anos, mais ou menos o que espera ele nessa estrada da vida. Mas é uma estrada imprevisível, então eu tenho que também preparar essa criança para o que ela pode encontrar, para as dificuldades, para os desafios, para os conflitos, para as coisas boas e para as coisas ruins que ela pode encontrar nessa estrada.
Então, quando eu preparo a criança para enfrentar a estrada, isso vai exigir de mim, então, um posicionamento. Agora, quando eu preparo a estrada para a criança, vocês percebem o que está acontecendo? É como se a criança não pudesse enfrentar nenhum tipo de dificuldade. Então, eu vou fazendo de tudo que está, né, dentro do meu alcance, como pai, por exemplo, para facilitar a vida dessa criança. E isso tem consequências na formação dessa criança. Isso tem consequências no tipo de adulto que essa pessoa vai se tornar e nas dificuldades que ela vai enfrentar por causa disso. Bom, vamos, então, começar a nossa conversa com a inverdade da fragilidade. A ideia, então, por trás da fragilidade das crianças faz, então, com que esforços constantes sejam realizados para proteger essas crianças. O problema não está, então, na proteção, porque crianças realmente precisam ser protegidas, mas está na superproteção, numa atitude exagerada e que se torna, então, não saudável. Na atitude relacionada, então, com pais, professores, né, pessoas ligadas à educação dessas crianças. A superproteção é colocada pelos autores como um dos problemas do progresso, ou seja, efeitos negativos produzidos por boas mudanças sociais. Então, a gente vive realmente num momento onde nós colhemos resultados desse progresso. Nós temos melhores condições de vida, nós temos mais facilidade de deslocamento. Na época dos nossos avós, eles andavam quilômetros a pé. A gente não vive mais isso. A gente tem um conforto maior relacionado com o transporte, até mesmo com moradia, a tecnologia, os avanços na medicina, os avanços tecnológicos de modo geral. Nós experimentamos várias coisas que foram trazidas por causa desse progresso e desse desenvolvimento. Só que esse progresso também trouxe coisas não tão boas assim. E, segundo os autores, essa superproteção em relação aos pais, com suas crianças, é uma delas. Além da melhoria no acesso aos recursos, há uma superproteção em relação a tudo o que a criança pode ou não pode comer, por exemplo. Eles citam esse exemplo. Antigamente, na época dos nossos avós, as crianças comiam o que os pais comiam. Hoje em dia já não é mais assim, não é verdade? E aí ele traz vários exemplos relacionados a isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles comem muito pasta de amendoim, né? É muito comum encontrar isso no lanche das crianças. E as crianças, então, fazem sanduíches com pasta de amendoim e levam para as escolas. E aí ele fala sobre o desenvolvimento de alergias nas crianças. E aí ele cita esse exemplo da alergia a amendoim. Ele conta um caso onde um pai foi participar de uma reunião na escola do seu filho, e o foco da reunião foi o que era proibido levar no lanche das crianças. E aí, depois de muito tempo falando sobre esse assunto, esse pai levanta a mão e fala assim: mas espera aí, vem cá, tem alguma criança aqui nessa classe que é alérgica a amendoim? Aí a pessoa que estava conduzindo a reunião disse que ficou muito brava e falou assim: não tem, mas não é esse o ponto, não interessa. A questão é que é proibido, a gente tem que proteger as crianças. E aí, então, ele levanta esse questionamento. Uma coisa é eu proteger uma criança que é alérgica e que existe, uma criança real que participa daquela escola. Outra coisa é eu proteger todas as crianças para que elas não corram o risco de desenvolver uma alergia ao amendoim que elas ainda não têm. Vocês percebem? E aí, então, ele traz várias pesquisas que foram feitas aonde pais deram a pasta de amendoim para a criança desde cedo, e pais que não deram a pasta de amendoim para as crianças nunca, em hipótese nenhuma, para protegê-las até de desenvolver no futuro uma alergia em relação a isso.
E aí os números apontaram que as crianças que foram super protegidas e não foram expostas ao amendoim desenvolveram um nível de alergia muito mais alto do que aquelas que comeram amendoim desde cedo. Parece uma coisa simples, uma coisa boa, mas vocês percebem que tem algo errado? Uma superproteção a algo que nem existe ainda e que, ao superproteger, você torna a criança mais vulnerável para ela ter, no caso, ali, uma alergia. Uma outra coisa também que é interessante, e eu vou falar mais especificamente num outro ponto, sobre como as crianças têm brincado menos, e brincado menos livremente, sem a supervisão de um adulto, na rua, subindo em árvore, pulando muro, voltando toda suja e rasgada e machucada no final do dia para casa. Isso tem acontecido cada vez menos. O brincar, antes, era relacionado até a machucar, né? A fazer descobertas, grandes aventuras e voltar para casa machucado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as crianças são super protegidas para evitar qualquer tipo de risco. E uma das coisas interessantes é que o metiolate não dói mais. Vocês perceberam isso, gente? Quem aqui é da época que o metiolate doía? Gente, doía pra caramba esse negócio. Era horrível. Mas olha só que interessante. Você corria para sua mãe com o joelho todo ralado. Aí ela dava o beijinho, claro, e passava o metiolate. E aí doía pra caramba. Mas o que já estava sendo entendido ali? Que a dor era parte do processo de sarar. Não é mesmo? A dor, por causa daquele remédio, era parte do processo da cura daquele machucado. E hoje em dia as crianças foram poupadas de sentir essa dor. Elas não dói mais o metiolate, não sente mais nada. E eu sempre que eu uso, eu tenho a sensação que não está funcionando, que não dói. Parece que está estragado. Qual que é o ponto, então, gente? Cadê meu controle? O ponto, então, é que, ao tentar proteger tanto os nossos filhos, estamos tornando-os seguros demais para terem sucesso. Olha só. Nós tivemos as melhores intenções, é claro, mas os esforços para proteger nossos filhos podem estar saindo pela culatra. Quando criamos crianças desacostumadas a enfrentar qualquer coisa por conta própria, incluindo o risco, fracasso e sentimentos feridos, nossa sociedade e até nossa economia estão ameaçadas. No entanto, as práticas e leis modernas de criação de filhos parecem destinadas a cultivar essa falta de preparação. Há o medo de que tudo que as crianças vejam, comam e experimentem possa machucá-las. E há uma crença mais nova que está se espalhando através das universidades de que palavras e ideias podem ser traumatizantes. Então, acompanhem comigo o perigo disso. Como chegamos a pensar que uma geração de crianças não consegue lidar com os desafios básicos de crescer? Essa, então, é a pergunta que esses autores vão tentar responder no livro. Por várias razões, segundo eles. Incluindo mudanças nas normas de criação de filhos, novas expectativas acadêmicas, pressões cada vez maiores para estudar, para passar no Enem, né, para ter um curso superior, passar num concurso, passar numa pós-graduação, ter um emprego decente. Então, expectativas cada vez mais altas e pressões relacionadas a isso, aumento da regulamentação, avanços tecnológicos e, especialmente, um medo maior de sequestro. Crianças desaparecidas em caixas de leite sentiam que esse crime extremamente raro era excessivo. Ou seja, ele fala sobre esse fenômeno de que
começaram a aparecer nas caixas de leite, né, dos Estados Unidos as fotos das crianças desaparecidas. E isso era a exceção, era um número relativamente pequeno de crianças. Mas imagina o impacto disso todos os dias, todas as famílias tomando seu café da manhã, vendo a caixa de leite com a foto de uma criança desaparecida ali. É claro que você espalha o medo. É claro que você vai sentir que isso pode acontecer com o seu filho. Então, você não pode deixar ele brincar na rua. Você não pode deixar ele ir sozinho para a escola. Você não pode deixar ele pegar o ônibus sozinho. Vocês percebem? Então, cresceu um medo relacionado com a possibilidade das crianças serem sequestradas. Crianças, de modo geral, perderam a experiência de ter grandes períodos de tempo não supervisionado para brincar, explorar e resolver conflitos por conta própria. Isso as deixou mais frágeis, mais facilmente ofendidas e mais dependentes dos outros. Elas foram ensinadas a buscar figuras de autoridade para resolver seus problemas e protegê-las do desconforto, uma condição que os sociólogos chamam de dependência moral. Então, às vezes, as crianças já deveriam ser capazes de resolver seus conflitos, de brigar com o coleguinha, de ceder. Ele tem que aprender isso, ele tem que aprender que a vontade dele nem sempre prevalece, que tem hora que ele tem que ceder e fazer a vontade do outro. Ao decidir, né, qual a brincadeira que vai ser feita por todo mundo, às vezes cada um quer uma brincadeira diferente, surgem os conflitos naturais. Só que se essas crianças são sempre poupadas desses conflitos, e elas estão sempre sendo supervisionadas e cuidadas por um adulto, elas sempre recorrem a esse adulto para resolver os conflitos. E elas, então, ficam cada vez mais frágeis, hipersensíveis, e criam essa dependência moral desse adulto. Depois, então, quando essas crianças crescem, esses jovens que vão para o ensino médio e vão para as universidades, acabam reproduzindo esse comportamento lá também. E isso representa uma ameaça para o tipo de mente aberta e flexibilidade que os jovens precisam ter para serem bem-sucedidos na faculdade e, depois dela, no emprego, né, no mercado de trabalho. Se eles chegam à escola ou iniciam carreiras não acostumados a frustrações e mal-entendidos, eles vão reagir de maneira hipersensível quando isso acontecer na universidade ou no estágio, ou com o primeiro chefe chato que eles encontrarem na frente deles. E se eles não desenvolvem os recursos para trabalhar com obstáculo, qualquer monte, qualquer elevação vai parecer uma montanha impossível de ser escalada, levando a sentimentos como frustração, preguiça, sensação de fracasso, ansiedade, medo e esgotamento. Então, vocês percebem, gente, a lógica que esses autores estão construindo? É como se criássemos essas crianças em uma bolha segura e protegida. E quando essas crianças crescem e se tornam jovens, começamos a exigir responsabilidade, engajamento, resolução de problemas, e eles simplesmente não conseguem. Eu conversei com vários pais, amigos meus, que têm crianças assim, né, na faixa pré-adolescente, adolescente, e o discurso é sempre o mesmo. Eu dei de tudo para esse menino. Na idade dele, eu já trabalhava. Na idade dele, eu pagava a conta de luz. Eu tinha que andar não sei quantos quilômetros para chegar na escola. Esse menino tem tudo. Eu levo ele de carro para a escola e busco. Ele nem precisa lavar a louça. É só estudar. A única coisa que eu quero que ele faça é estudar. E está lá de depressão na cama. Está com depressão. Eu não entendo. Isso é um absurdo. Vocês já ouviram esse discurso em algum lugar? Não precisa nem levantar a mão. Se você já fez esse discurso... Você já pensou assim? Você já falou isso com seu filho? Vocês percebem, gente? Nós, então, temos nos comportado de um jeito a superproteger as crianças, não dando a elas as condições que eram normais para que elas crescessem, se fortalecessem e se tornassem adultos capazes de assumir, né, essas responsabilidades. Mas, quando eles se tornam adultos, nós queremos que eles assumam essas responsabilidades. E eles simplesmente não conseguem. Então, é exatamente essa situação. Aí, então, os autores vão trazer um novo conceito, utilizando esse autor, Nassim Taleb.
Esse livro está traduzido para o português e vale a pena a leitura. Antifrágil, coisas que beneficiam da desordem. Então, olha só que interessante. Segundo esse autor, algumas coisas se beneficiam dos impactos. Elas prosperam e crescem quando são expostas à volatilidade, à desordem e aos agentes estressores, e apreciam a aventura, o risco e a incerteza. Não existe uma palavra para designar o oposto de frágil. Vamos chamá-lo de antifrágil. A antifragilidade não se resume à resiliência ou robustez. O resiliente resiste a impactos e permanece o mesmo. O antifrágil fica melhor. Olha que interessante. Então, não é a questão de você ser forte, que você enfrenta a dificuldade e você continua igual. Não. É uma característica que, quando você enfrenta a dificuldade, você melhora, você cresce, você aprende, você adquire recursos, né, que te capacitam a lidar melhor. Então, os autores desse livro pegam esse conceito e dizem que crianças são antifrágeis. Seu cérebro requer uma ampla gama de estímulos de seus ambientes, a fim de se configurar para esses ambientes. Como sistema imunológico, as crianças devem estar expostas a desafios e estressores. E que fique bem claro, com limites e de maneiras apropriadas a cada idade. Ou não conseguirão amadurecer em adultos fortes e capazes de se envolver produtivamente com pessoas e ideias que desafiam suas crenças e princípios morais. Então, olha só que interessante esse conceito, gente. Ele dá o exemplo do sistema imunológico, né? Então, todo mundo aqui sabe como funciona a vacina, né? Eles injetam um pouquinho do vírus na gente, não é? E aí dão, sob condições adequadas, o nosso organismo, nosso sistema imunológico, reage a esse vírus, gerando anticorpos, não é verdade? Então, é essa mesma ideia. As crianças precisam ser expostas àquilo que pode, sim, ser um risco para elas. Elas precisam ser expostas a situações e condições que vão exigir que elas desenvolvam as competências e capacidades adequadas para crescer e se tornar, então, um adulto saudável. Ensinar às crianças que falhas, fracassos e experiências dolorosas farão um mal permanente a elas é prejudicial em si mesmo. Seres humanos precisam de desafios físicos e mentais e estressores, senão deterioramos. Músculos e juntas precisam de estressores para se desenvolver apropriadamente. Muito descanso causa atrofia. Quem aqui já experimentou quebrar a perna ou, sei lá, o joelho, e aí você tem que ficar 1 mês com gesso? Quando você vai andar, parece que você nunca andou na vida, não é verdade? Causa uma atrofia natural quando você permanece muito tempo em descanso. Então, é a mesma coisa com as crianças. Elas precisam ser estimuladas, elas precisam exercitar músculos afetivos, psicológicos, lógicos, mentais, sociais. Elas precisam exercitar esses músculos para se desenvolverem em adultos saudáveis. Muitos dos nossos sistemas econômicos e políticos são como sistemas imunes. Eles requerem estressores e desafios para aprender, adaptar e crescer. Sistemas que são antifrágeis se tornam rígidos, fracos e ineficientes quando nada os desafia ou os empurra a responder vigorosamente. Eu lembro de um amigo meu que tem um filho também adolescente, e ele é eletricista, se eu não me engano. E aí ele chamou o filho para ajudá-lo a colocar cortinas na casa, que, segundo ele estava enrolando a esposa dele há alguns anos para fazer isso. Aí, finalmente, ele decidiu colocar as cortinas e furar, né, colocar aqueles negócios onde tem que pôr a cortina. E aí pediu para o filho ajudar. Aí o filho subiu na escada e não conseguia ficar segurando o... Esqueci o nome daquele trilho, né? Não conseguia ficar segurando o trilho, o varão, para ele colocar a cortina. E
E aí ele ficou indignado. Ele falou assim, gente, eu trabalho com isso o dia inteiro. Eu fico com a minha mão assim levantada, né, segurando furadeira, as coisas todas, e não canso. E o menino é super saudável. Tipo assim, eu tenho hérnia de disco, né, eu estou mais gordinho e tal. Menino super saudável e não consegue ficar fazendo um pouco de exercício físico, digamos assim, numa posição desconfortável. E aí já reclama, já começa a achar ruim e abandona o serviço. Porque ele nunca foi colocado nessa situação antes. O pai nunca, provavelmente, não criou esse menino ajudando ele a fazer as coisas. E aí, agora que o menino já está grande, ele pede para o menino ajudar e o menino não consegue. Então, olha que interessante isso, gente. Às vezes, até questões físicas, que esses jovens têm força física, mas eles não têm, é como se o músculo não fosse desenvolvido. Eles só ficam sentados ou deitados com o celular na mão. Isso não desenvolve o músculo do braço mesmo, não. Isso não desenvolve para poder segurar uma furadeira muito tempo lá na parede. Dói pra caramba segurar uma furadeira, né? Vocês percebem isso, gente? Se protegemos as crianças de experiências chatas, provavelmente cooperaremos para essas crianças se tornarem incapazes de lidar com esses eventos quando eles deixarem nosso guarda-chuva de proteção. A obsessão atual com superproteção é uma das causas do aumento de ansiedade e depressão entre esses jovens. E isso é muito sério. A preocupação exagerada com a proteção das crianças tem criado o que os autores chamam de safetyism. Eu não traduzi esse termo porque é meio difícil, né, de traduzi-lo, mas eu vou chamá-lo aqui de uma superproteção. A ideia, então, é o quê? Uma cultura ou sistema de crença no qual a segurança se tornou um valor sagrado. A segurança é o mais importante. Acontece até um culto da segurança, no sentido de que tudo é feito por causa da segurança dessas crianças. Uma obsessão em eliminar ameaças, reais ou imaginárias, ao ponto em que as pessoas se tornam indispostas a fazer concessões razoáveis, exigidas por outras preocupações práticas e morais. Então, às vezes, uma questão ali da casa, né, que você pede para o menino colaborar, ele não está disposto a fazer concessão nenhuma, ele não consegue participar, ele não quer participar. No século XXI, o conceito de segurança, que era até então basicamente segurança física, de proteger de danos ou ameaças físicas, né, que pudessem colocar a sua integridade física em risco, passou a incluir a segurança emocional. Em 2000, a palavra trauma passou a incluir experiências de um indivíduo fisicamente ou emocionalmente perigosas, com efeitos duradouros nas funções mentais, físicas, sociais, emocionais ou espirituais de bem-estar. Podemos interpretar desconforto ou dor emocional como perigo de segurança? Uma ameaça à nossa segurança? Pensa bem, gente. Você se sentir desconfortável emocionalmente, ou sentir uma dor emocional. Essa pessoa, então, que provocou essa dor, seria, então, uma ameaça para a sua segurança. Essa que é a ideia. A cultura do safetyism é baseada numa visão errada do que é o ser humano e da própria dinâmica do trauma e da recuperação. Segundo os autores e as pesquisas conduzidas, né, por psicólogos, evitar gatilhos é um sintoma de comportamento pós-traumático, não um tratamento para ele, segundo os especialistas da área. A palavra trauma tem sido usada de maneira aleatória, sem embasamento clínico e sem pesquisas psicológicas legítimas. Então, qualquer coisa que a pessoa não gosta, se sente ofendido, se sente machucado emocionalmente, ela fala que é um trauma, ela tá traumatizada por causa daquilo. Uma cultura que evita comportamentos considerados perigosos para a segurança emocional das crianças é uma cultura que encoraja as pessoas a sistematicamente se protegerem das próprias experiências inseridas na vida diária que são necessárias para que nos tornemos fortes e saudáveis. Crescer
é enfrentar frustração, é enfrentar desconforto emocional. Não é verdade? E isso em vários sentidos, nas amizades, nas relações de namoro, com os seus pais, com seus irmãos. Crescer é enfrentar essas situações. E se nós, então, criamos uma cultura que protege as crianças até disso, dizendo que isso é perigoso e é uma ameaça para elas, nós estamos, então, as prejudicando no final das contas. A geração Z é considerada uma geração, os iGens, uma geração obcecada com a segurança física e emocional. Muitos acreditam que você tem que estar seguro não apenas de acidentes de carro e abuso sexual, mas de pessoas que discordam de você. Presta atenção nisso, gente. Como que a gente vai se proteger de pessoas que discordam da gente? Vamos chegar lá, calma. As demandas, então, nas universidades, para criar esses espaços seguros, então, de pessoas que discordam de mim, têm criado essas safe zones, zonas seguras. E o Guilherme citou até um exemplo ontem na palestra dele, vocês lembram? São espaços confortáveis, então, puffs, tapetes, né? Música, bichos de pelúcia, pessoas que estão lá para te dar suporte emocional. Então, por exemplo, se hoje vai ter na nossa universidade uma palestra, e ele até cita um exemplo de uma mulher que foi convidada para uma universidade dos Estados Unidos, e ela era contra o aborto. Então, as pessoas naquela universidade que eram a favor do aborto, ou que se sentiam ameaçadas emocionalmente pela presença dessa mulher, iam para essa zona de segurança, onde ela recebia apoio moral, apoio afetivo, alguém conversava com ela, ela ficava lá nos puffs, ouvindo música, enquanto essa mulher, que era uma ameaça emocional, estava na universidade. Aí, quando essa mulher fosse embora, ele já se sentia seguro para voltar e assistir a aula e por aí vai. Vocês percebem o perigo disso, gente? Então, a superproteção levado, né, ao extremo vai fazer com que essas crianças, quando se tornam jovens, continuem exigindo essa superproteção no nível não só físico, mas emocional, até então de pessoas que discordam delas ou têm opiniões diferentes delas. E essa pessoa nem estava ameaçando ou sendo violenta, nada disso. É só saber que tem alguém lá cuja opinião eu discordo, eu me sinto ameaçada e ferida emocionalmente. Ok? Estão acompanhando até aqui? Bom, gente, além de apresentar, então, os aspectos principais do livro, eu gostaria de dar algumas pinceladas da visão cristã. Então, nesse caso da segurança, é interessante a gente pensar apenas uma coisa. Deus não nos superprotege, não é verdade? Deus nos protege, sim, e há muitos versículos bíblicos falando que Ele cuida de nós, Ele protege os seus filhos. Olha só a metodologia de criação de filhos de Deus. Deus evita o sofrimento nos seus filhos. Deus evita que a gente passe por frustrações, que nossos planos sejam, assim, totalmente destruídos. Não. Totalmente pelo contrário, não é verdade? Parece que Deus é um expert de nos frustrar. A gente planeja as coisas mais sensacionais e Deus vai lá e muda tudo e faz as coisas acontecerem de maneira diferente. Nós experimentamos, sim, muita frustração e dor emocional por causa dessas frustrações. E aí, então, eu tropecei nessa frase do Peregrino, de John Bunyan, que eu achei simplesmente perfeita para esse momento. Vocês todos sabem, disse o guia, que a segurança é o grande inimigo dos mortais. Vocês lembram da história do peregrino? O guia, então, estava dando umas orientações, né, para o peregrino, para o cristão. A segurança é o grande inimigo dos mortais. Pensa nisso, gente. Essa outra frase também nos dá alguns elementos para pensar uma resposta cristã para isso. Porque o eu não é mais nosso Deus,
a segurança não é mais nossa preocupação. É do David Platt, é um pastor americano. Porque o eu não é mais nosso Deus, a segurança não é mais nossa preocupação. Deus não cria zonas seguras para nós no mundo, para a gente ficar protegido das pessoas que discordam de nós, não é verdade? E os cristãos enfrentam muito conflito nas universidades por causa disso, com professores, colegas, nos ambientes de trabalho também. Então, não é criando zonas seguras que a gente vai se fortalecer. Bom, fica a dica, depois a gente volta a falar sobre isso. Segunda inverdade. A inverdade do raciocínio emocional. Confiar sempre nos seus sentimentos. Ou seja, a linguagem da intuição prevalece em relação à lógica. A razão emocional é a distorção cognitiva que ocorre quando a pessoa interpreta o que está acontecendo, isso é a realidade, onde ela está inserida, de um modo que é consistente com a reação do seu estado emocional. Então, eu sinto muito medo, mas aí eu tenho que analisar o que está acontecendo à minha volta aqui para saber se esse medo é coerente com a realidade. E muitas vezes eu estou numa situação de ameaça, mas muitas vezes não é. Muitas vezes nós temos sentimentos, né, que tomam a gente e que nós temos que colocar no lugar certo. Bom, essa inverdade leva a 9 distorções principais. Raciocínio emocional, então, deixar que seus sentimentos guiem a sua interpretação da realidade, sem questioná-los, sem confrontá-los. Catastrofização, focar sempre na pior possibilidade possível. Supergeneralizar, deduzir um padrão negativo baseado em um único incidente, porque aconteceu uma única vez, para você sempre vai acontecer. Pensamento dicotômico, ou seja, ou é isso ou não é nada, né, um exagero entre duas possibilidades. Leitura da mente, a maioria faz isso, gente. Assumir que você sabe o que o outro está pensando. Não, ele não gosta de mim, por isso que ele não me cumprimenta. Não, ele não vai com a minha cara, eu tenho certeza. Nossa, viu como é que ele olhou para mim? Nossa, ele não gosta de mim. Você acha que sabe o que o outro está pensando de você, né? E aí você alimenta sentimentos em relação a isso. Rotular, então criar rótulos genéricos, julgando consequentemente, né, as pessoas. Filtro negativo, focar sempre no negativo e, consequentemente, descartar o positivo, não considerar nunca o positivo. E, por fim, culpa, colocar a culpa sempre no outro. Vocês percebem que muitos dos comportamentos dessa geração mais jovem está relacionada com essas 9 distorções. E, se a gente for honesto, talvez até alguns mais velhos também. Quando nós deixamos o sentimento prevalecer sempre e confiamos somente no nosso sentimento, nós vamos cair, mais cedo ou mais tarde, em uma ou mais dessas distorções. E isso vai influenciar os nossos relacionamentos, né? Relacionamentos familiares, amizades, trabalho, por aí vai. O Guilherme mostrou essa imagem ontem, né? A ideia do princípio da psicologia moral, do elefante e do condutor. O condutor seria a parte racional e lógica, e o elefante, a parte emocional, né, visceral, que reage no automático. Então, essa ideia de que as nossas emoções, elas precedem, muitas vezes, a nossa razão, e a gente age, muitas vezes, de maneira automática, levados pelo que nós estamos sentindo mesmo. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque os resultados disso podem ser muito negativos, considerando todo essa questão anterior da superproteção das crianças. Uma dessas consequências, então, é a intimidação e a violência, comportamentos de agressividade e violência nas universidades.
cresceu o número de pessoas que considera que a violência é, algumas vezes, justificada como uma resposta a discursos que eles consideram de ódio. Então, isso cresceu muito, muito, até mesmo aqui no Brasil, nos últimos anos. Palavras são consideradas uma violência emocional. Então, eu discordo daquilo que a pessoa falou. Então, eu reajo em violência. Eu proíbo aquela pessoa de falar, eu faço uma manifestação com mais pessoas, quebro aquele lugar da universidade, agrido outras pessoas que tentam defender a posição do outro lado ou concordar com a posição daquela pessoa. Pedir às pessoas que mantenham um diálogo pacífico com aqueles que pensam que a vida delas não importa é considerado um ato violento. Aí a gente percebe, segundo os autores trazem para a gente, que o significado da palavra violência também mudou, cobrindo uma série de atitudes não violentas, incluindo discursos que têm impacto político negativo nos membros de um determinado grupo. Então, se as pessoas de um determinado grupo se sentem ofendidas por causa de uma palavra, um discurso que foi realizado, isso é tomado por esse grupo como uma violência. E essas pessoas, então, reagem com discursos de ódio e atitudes violentas, até fisicamente. E aí, então, aumentou a prática de violência para impedir discursos. Palavras que aumentam o estresse ou o medo de membros de um determinado grupo são agora tidas como uma forma de violência. Agora, olha só, gente, quando nós interpretamos as ações dos outros da maneira menos generosa possível, encorajamos o raciocínio emocional enquanto aumentamos o nível de desconfiança e de conflito. Então, fica difícil daí de chegar num acordo, né? É como se fosse um loop constante de ideias erradas, alimentando sentimentos distorcidos que se autoalimentam, justificando atos de violência contra si mesmo, no caso de suicídios, e contra os outros. Então, isso é uma coisa muito séria. O outro aspecto, então, é ansiedade e depressão. Esse padrão de crenças distorcidas, ideias que são repetidas e aceitas sem questionamento, geram também um impacto muito grande nesses jovens que, por causa de vários fatores, principalmente em decorrência dessas atitudes de superproteção que a gente falou no início, ficam tão frágeis para lidar, né, com os conflitos e com as situações que desenvolvem quadros de ansiedade e depressão. E essas crenças, então, erradas e distorcidas, alimentam e fortalecem esse quadro de ansiedade e depressão. Aí, então, como uma possível tentativa de solução, os autores apresentam a terapia cognitiva comportamental, CBT, como algo importante para ajudar a lidar com isso. Essa terapia foi desenvolvida em 1960 por Aaron Beck e considera a relação dos pensamentos com os sentimentos decorrentes deles. Então, tenta identificar quais são esses pensamentos errados, o que a pessoa está pensando, que está gerando esse sentimento nela. Mostrar para essa pessoa que esse pensamento está errado e, consequentemente, corrigir, então, o sentimento derivado disso. E ele cita vários casos de jovens que tentaram suicídio. E, segundo ele, a tríade de pensamento da depressão é: eu não sou bom, meu mundo é sem sentido, meu futuro é sem esperança. Então, o jovem realmente crê nisso. Por causa de N situações, os contextos, essa superfragilidade, essa fraqueza emocional para lidar com os conflitos, ele acaba acreditando que ele não é bom, a vida dele não tem sentido nenhum e ele não tem esperança nenhuma. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que se matar. Ele sente muito fortemente que a melhor coisa a fazer é morrer. E aí, então, a maior parte deles vai para o Google para procurar métodos de suicídio. E aí eles contam um relato de um rapaz especificamente que pesquisou vários métodos e tem várias informações, né, até do que pode dar errado. E aí ele escolheu lá um que era menos agressivo, que tinha consequências menos agressivas caso desse errado, que foi tomar comprimidos, né, uma quantidade muito grande de comprimidos. E não deu certo.
Ele foi, então, internado e foi submetido a essa terapia. E, na terapia, então, ele foi levado a compreender que o raciocínio dele estava errado. Ele não podia confiar nos sentimentos, porque as ideias dele que estavam levando a esses sentimentos estavam erradas, estavam distorcidas. Então, com o auxílio da terapia, ele foi sendo capaz de enxergar o que era a verdade, então, corrigindo os raciocínios e corrigindo os sentimentos decorrentes dele. Então, a ideia é que a terapia vai ajudar o condutor a treinar o elefante, resultando em um pensamento crítico mais adequado à realidade e levar à saúde mental. A ideia de que é possível mudar padrões habituais de pensamento e, consequentemente, os sentimentos relacionados a ele. Questionar, né, esses sentimentos distorcidos, confrontando os pensamentos errados com a realidade. Bom, gente, como cristãos, a gente nem precisa ir muito longe para saber que nós não podemos confiar nos nossos sentimentos, que o nosso coração é enganoso, que nossa vontade é contrária à vontade de Deus. Então, muitas vezes, sim, nós vamos ter sentimentos que são inadequados com a realidade, são inadequados com a verdade. E nós precisamos, sim, nos submeter a uma reeducação dos nossos sentimentos. Então, não é apenas que a razão domine os sentimentos e prevaleça, porque, às vezes, até a sua razão está distorcida também, os seus pensamentos estão errados. Como o James Smith fala, né, muitas vezes, nós precisamos reeducar os nossos afetos, reeducar os nossos amores, aquilo que nós amamos, aquilo que nós desejamos, os nossos afetos de modo geral. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. A terceira inverdade é a criação dessa polarização, nós versus eles. A vida, então, é uma batalha entre pessoas boas e pessoas más. Divisão baseada em critérios triviais e abstratos. Amplifica o pensamento tribal. Então, o meu grupo, né? A minha tribo, todo mundo pensa exatamente igual. Todos os que não concordam comigo se tornam meus inimigos. E as microagressões que passaram a se tornar cada vez mais frequentes nas redes sociais. O que é isso? Bom, segundo os autores, isso não deveria acontecer, especialmente dentro das universidades, porque as universidades deveriam ser o lugar que valoriza o questionamento livre, as opiniões diferentes, os argumentos baseados em evidências e a honestidade intelectual. As universidades deveriam ser o lugar para a gente discordar mesmo, para a gente conhecer pessoas, autores, teorias que trazem outras perspectivas, outras realidades. E a gente pode, sim, discordar. É o lugar adequado para isso. É o lugar para te capacitar a aprender a argumentar, aprender a pensar e conversar com aquelas teorias, com aqueles autores, professores, colegas que pensam de maneira diferente de você. Seres humanos são criaturas tribais e somos tendentes a formar grupos. O problema é que esses grupos coesos e moralmente hegemônicos são mais tendenciosos a praticar atitudes de perseguição e violência quando se sentem ameaçados por qualquer pessoa de fora. Então, olha só o perigo disso, gente. Se a universidade, que deveria ser esse lugar de questionamento, argumentação livre, ideias diferentes, liberdade de expressão, se torna esse lugar onde as pessoas têm que ser protegidas de discursos diferentes do meu grupo, vocês percebem o que vai acabar acontecendo com as universidades? Grupos muito coesos, que têm opiniões muito específicas, se tornam, então, totalmente fechados e contra grupos que pensam de maneiras diferentes deles. Então, vira quase que uma guerra ali, né? De grupos hegemônicos que pensam de maneira diferente. E entre esses grupos, então, aumenta as microagressões através, especialmente, das redes sociais. O que é isso? Os autores chamam de caça às bruxas. Acusações de crimes contra o coletivo
Ofensas que levam a essas acusações nem sempre são verdadeiras, e as pessoas que sabem que o acusado é inocente ficam caladas. Ou seja, ele dá um exemplo muito prático lá de uma menina que era negra e conseguiu uma bolsa para entrar numa universidade que era considerada de brancos, ricos, classe alta, nos Estados Unidos. E aí, então, ela escreveu um artigo falando sobre como criar, então, mais oportunidades para pessoas que eram diferentes desse quadro, né, de brancos, ricos, bem educados, incluindo, então, pessoas diferentes, como ela. E aí, ela enviou, se eu não me engano, para a vice-reitora da universidade esse artigo. Ela, então, respondeu por e-mail, né, enviou por e-mail, ela respondeu o e-mail dessa aluna, elogiando o artigo e convidando ela, sim, para conversar, porque eles gostariam de aperfeiçoar, né, as atitudes da universidade para poder incluir realmente mais pessoas. Só que, nesse e-mail, a vice-reitora usa uma palavra que a aluna interpretou como racismo. E ela não estava sendo racista. Ela elogiou o artigo da menina e disse, sim, que queria conversar com ela para saber como lidar melhor com essa situação. Só que aí, o que ela fez? Ela deu um print no e-mail, publicou no Facebook, dizendo, está vendo? Eu não me encaixo no padrão dessa universidade racista. Aí, pronto, houve uma empatia imediata de todas as pessoas que pertencem a esse grupo, que são pessoas que sofrem racismo, digamos assim, se identificaram imediatamente com ela e passaram a bombardear as páginas e as redes sociais da universidade, exigindo a demissão dessa vice-reitora. Piquetes foram feitos na universidade, passeatas, atitudes locais lá no campus da universidade, exigindo que essa professora fosse demitida da universidade. Foi feito um evento público, onde ela explicou que ela não foi racista, ela não quis, de maneira nenhuma, excluir a menina, nem dizer que a universidade tinha uma atitude contrária a ela, que ela queria incluir. Mas aí já não interessava mais. Vocês entendem? O estrago já estava feito. E mesmo que a universidade não tenha demitido essa pessoa, essa vice-reitora, o mal-estar que foi gerado, a exposição pública da imagem dela, a quantidade de agressões que ela recebeu pelas redes sociais, né? Twitter, especialmente, Facebook, geraram um mal-estar tão grande nela que ela acabou pedindo demissão e saindo da universidade. Então, é esse quadro, gente. Essa superproteção misturada com a ideia dos meus sentimentos, o que eu sinto. Eu senti que foi racismo. Eu me senti excluída, eu senti que ela foi racista. Com essa polaridade exagerada, não, ela é minha inimiga, ela está contra mim. Tem, então, gerado essa atitude de violência, microagressões, né, como os autores chamam nas redes sociais. E a polarização política contribui bastante para isso. E todos nós presenciamos vários desses debates nas redes sociais, de grupos, né, contrários, se degladiando e falando coisas absurdas uns dos outros, violência contra pessoas de um grupo em relação ao outro nas redes sociais, e por aí vai. E isso é muito sério, gente. Para tentar resolver isso, a diversidade de pontos de vista, aceitar quem pensa diferente de você como uma pessoa igual a você, pode ser, talvez, um começo dessa conversa. A gente tem que tomar muito cuidado com essa nossa, talvez, tendência natural de achar que a gente sempre está certo e que os outros estão errados. E rotulá-los como se eu estou certa, então, todo mundo que concorda comigo é meu amigo, nós somos os bons, e aqueles que não concordam comigo estão errados e eles são maus. Temos que tomar muito cuidado com isso. Eu me lembrei, então, de um livro do Miroslav Volf, Exclusion and Embrace. Esse é um autor da antiga Iugoslávia que fala muito sobre casos assim de guerra, né, porque ele enfrentou isso na Iugoslávia, foi torturado e tudo mais, e ele fala muito sobre
o perigo que a gente corre quando a gente coloca aqueles que sofrem algum tipo de injustiça no grupo das vítimas e aqueles que praticam essa injustiça no grupo dos opressores. Quando a gente faz essa separação dessa maneira, nós apenas contribuímos para o ciclo de maldade continuar existindo. Nós sofremos maldade e, para justificar isso, nós praticamos maldade. Vocês percebem? Então, essas pessoas que se sentem excluídas, se sentem injustiçadas, elas acabam cometendo outros tipos de injustiça e de maldade contra essas pessoas desse outro grupo. Então, isso mantém o ciclo de mal continuando. E aí, então, ele fala que Cristo vem para romper esse ciclo com o amor, com o bem. Então, nós podemos até sofrer o mal, mas nós não respondemos mais o mal com o mal. Nós somos capazes de perdoar, nós somos capazes de fazer o bem, de não retribuir o mal da mesma maneira com o mal que nós sofremos. E isso é algo que nós precisamos aprender. Se a gente rotular todo mundo dentro desse esquema de nós versus eles, nós vamos estar esquecendo uma verdade fundamental, que nós somos todos pecadores. O nosso coração é mau. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque mesmo que nós estejamos em situações onde nós sofremos o mal, nós precisamos tomar muito cuidado em como nós vamos responder a esse mal. Então, é algo importante para a gente pensar em relação a isso também. Bom, gente, por que as coisas mudaram tão rápido entre 2013 e 2017? Então, segundo os autores, essas três grandes inverdades surgiram e se espalharam nesse período, entre 2013 e 2017, que foi o período que a geração IGN entrou na universidade. E o que aconteceu para espalhar essas inverdades tão rápido assim? E eles trazem, então, esses 6 aspectos ou processos que nos ajudam a entender o que espalhou e disseminou de maneira tão rápida essas 3 grandes inverdades. O ciclo da polarização, ansiedade e depressão relacionado com o uso da tecnologia, o aumento das taxas de ansiedade e depressão, pais e mães paranoicos, então a superproteção das crianças, o declínio da brincadeira, diminuiu o tempo das crianças brincarem livremente, a burocracia do safetyism, essa superproteção, especialmente dentro das universidades, e a questão por justiça. Então, eu vou falar rapidamente sobre cada uma delas. Primeiro, o ciclo da polarização. Um crescimento de uma polarização política e animosidade entre os partidos, que levaram ao aumento das taxas de crimes de ódio e perseguição nas universidades. O que é isso, gente? Um tipo específico de polarização emergiu nos últimos anos, que é o que os autores chamam de polarização afetiva ou polarização emocional. Isso é, pessoas que se identificam com um partido político odeiam e têm medo do outro partido e das pessoas que apoiam esse outro partido. E claro que isso especialmente acontece quando há 2 partidos principais, mais fortes. Então, percebem isso? Polarização afetiva. Não é que eu discordo das ideias, não é uma questão de discordar de estratégias e prioridades que cada partido tenha para o país. É odiar e ter medo do outro partido e das pessoas que apoiam aquele outro partido. Isso é o que ele chama de ciclo da polarização. E isso cresceu muito nesse período, e nós experimentamos isso aqui no Brasil também, nessas últimas eleições, especialmente. Segundo aspecto, crescimento da ansiedade e da depressão. Aumento dos níveis de ansiedade e depressão entre os adolescentes, que fez muitos desejarem mais proteção e se tornaram, então, mais receptivos a essas 3 inverdades. Os autores trazem vários diagnósticos de que o aumento de depressão entre os adolescentes aconteceu especialmente a partir do ano de 2011 e está relacionado diretamente com o surgimento do smartphone. Eu queria ter mais 1 hora só para falar sobre isso, porque isso é sensacional, gente. A gente não tem ideia de como o uso desse aparelhinho aí, que deve estar no seu colo, na sua mão, nesse exato momento, tem influenciado os nossos comportamentos de um modo geral.
mas afetam esses adolescentes e esses jovens, especialmente os IGENs, de uma maneira muito maior, porque eles são essas pessoas mais frágeis emocionalmente. Provavelmente, se alguém não curtir a minha foto no Instagram, eu não vou ligar muito. Mas, para esses jovens, a imagem deles ali, a aceitação do grupo ali, é extremamente importante. E, se ele se sentir rejeitado, ou perceber que ele foi excluído para alguma festa que aconteceu, porque ele viu uma foto lá e ele não estava lá, isso aumenta o índice de ansiedade e depressão desses jovens. E aí, então, os autores trazem várias estatísticas relacionadas a isso. Nós precisamos tomar muito cuidado com a forma como nós utilizamos os nossos smartphones. E não é só uma questão de limites, é uma questão de lógica. A lógica desses aparelhos traz uma lógica diferente de funcionamento, de comportamento nosso. Por exemplo, antigamente, se você queria assistir um filme, você tinha que esperar ele passar na sessão da tarde. Ou à noite, depois da novela. Ou ir até a locadora mais próxima e alugar uma fita de vídeo. Vocês lembram disso, né? O IJ nem sabe o que é isso, né? Mas tudo bem. Hoje em dia, não. Se eu quero assistir um filme, está aqui. É só entrar no Netflix. Se não tem no Netflix, eu baixo na internet. Eu tenho o que eu quero na hora que eu quero. Vocês percebem como isso interfere no comportamento desses jovens? Eles não sabem esperar. Eles não sabem aguardar o processo de esforço para que você vá lá e conquiste a condição para você ser capaz de desfrutar daquilo. É só um clique, é imediato. Gratificação imediata. Isso interfere totalmente a lógica de pensamento e de sentimento desses jovens. Por isso que, quando, às vezes, os pais pedem para eles fazerem coisas demoradas, eles não querem fazer, é chato. Outra coisa, a forma como esses aplicativos, especialmente das redes sociais, são construídos, eles não são neutros, eles não são inocentes. Os autores do livro trazem um depoimento do Sean Parker, que foi o primeiro presidente do Facebook, e ele fala o seguinte: o processo de pensamento que entrou na construção desses aplicativos, e o Facebook foi o primeiro deles, foi tudo sobre 2 pontos. Como podemos consumir o máximo de tempo e atenção consciente possível? E isso significa que precisamos dar a você um pouco de dopamina de vez em quando, porque alguém gostou ou comentou uma foto, um post ou algo assim. É um loop de feedback e de validação social. Exatamente o tipo de coisa que um hacker como eu faria, porque você está explorando uma vulnerabilidade na psicologia humana. Esses aplicativos todos não são inocentes, não são neutros. Eles são construídos com o objetivo de captar sua atenção e tornar você viciado deles, dependente deles. Esse hormônio dopamina é o hormônio do prazer. Cada vez que alguém curte uma coisa sua, você experimenta essa sensação gostosa. E aí você quer de novo. Se você está entediado, então a única coisa que você precisa é postar uma foto legal. E, geralmente, você está entediado quando você sai com seus amigos, né? Vocês já perceberam que, nos restaurantes, as pessoas estão lá, todo mundo no restaurante, cada um no seu celular. Casais românticos naqueles restaurantes caríssimos. Um não conversa com o outro, cada um está no seu celular. Mas antes, claro, você tira a foto do prato, né? Aí cada um posta a imagem, marca o lugar, e aí você fica esperando. Porque aquilo ali te dá mais prazer do que estar ali conversando de verdade com aquelas pessoas. Vocês percebem isso, gente? Imagina o impacto dessa lógica para esses jovens e esses adolescentes. Eles cresceram assim. Esses adolescentes cresceram já com smartphone. Os nossos adolescentes hoje. Então, eles estão sendo estimulados assim desde criança. O cérebro deles já está tão viciado no uso desses aplicativos que
eles dependem dele, por isso que eles ficam com isso o tempo inteiro, eles não conseguem desligar. Eles não sabem lidar com o tédio. A gente não consegue lidar com o tédio. Você fica numa fila para pagar uma conta na lotérica, quando você tem que fazer isso, né? Porque às vezes você não consegue pagar pela internet, dá um problema no boleto, você tem que ir até a lotérica. Você fica lá simplesmente olhando a paisagem, conversa com as pessoas que estão na fila? Não, você pega o celular para te distrair. É a ideia da gratificação imediata, gratificação instantânea. Você não tem que mais experimentar o desconforto de ficar entediado, de esperar. E você faz isso em todos os lugares. Até dirigindo as pessoas fazem isso. Vocês percebem, então, gente, o impacto disso para esses jovens que já estão totalmente imersos nessa lógica por causa do uso constante desses aparelhos desde a infância? Isso é muito, muito sério. E aí eles trazem, então, várias estatísticas do impacto disso em meninos e em meninas, que há uma diferença também. O nível de ansiedade, depressão e suicídio aumentou nos dois, mas meninos reagem diferente do que meninas. Então, a taxa de ansiedade e depressão das meninas é muito maior do que dos meninos. Por quê? Meninos geralmente tendem a expressar a violência brigando, né? Batendo no outro. E as mulheres não. As mulheres tendem a expressar a violência falando mal, criando uma fofoca aqui, uma difamação ali, excluindo a outra. Então, com o uso das redes sociais, isso se amplifica. A competição e a comparação por causa da imagem também amplifica, né? Porque essas redes permitem a criação de N filtros. A nossa imagem é totalmente aperfeiçoada, né? E, então, as mulheres se sentem muito mais ameaçadas socialmente por causa das redes sociais. E aí o nível de ansiedade e depressão das meninas adolescentes é muito maior do que dos meninos adolescentes, em virtude disso. Enfim, eu queria ter muito mais tempo para falar só disso, que eu acho muito importante, mas eu não tenho. O que eles descobriram também foi o seguinte: crianças, jovens, adolescentes que saem de casa para ter contato real, e especialmente praticam esportes, têm um índice de depressão e ansiedade muito menor. Ou seja, sair de casa, sair daquele contexto onde é só você e o celular ou o videogame, e encontrar pessoas de verdade, principalmente praticar exercício físico, né? O grupo do futebol, o grupo do vôlei, por aí vai, do skate, isso faz com que a saúde mental desses jovens seja protegida. Então, isso é muito importante, gente. Lembra que há um tempo atrás, eu acho que é um bom tempo atrás, tinha uma propaganda do Toddy, que o menino, era tipo um menino de uns 12 anos, eu acho, ele ficava em casa só no celular, e aí ele ficou igual o sofá. Vocês lembram disso? Ele meio que foi engolido pelo sofá, e ele ficou igual o sofá. É como se ele virasse o sofá. Aí a mãe chega e dá um copo de Toddy para ele. Aí ele toma o Toddy e aí rasga o sofá assim, aí ele levanta e vai brincar. Pega a bola e sai para a rua. Vocês lembram dessa propaganda? Alguém lembra disso? Vixe, é muito velha, então. Mas olha a ideia, gente. É isso. Ficar em casa sozinho, só no celular, é muito prejudicial para a saúde desses jovens. Eles precisam ter contato real com crianças reais, brincar, se envolver, ralar o joelho. Terceiro aspecto, pais e mães paranoicos. Então, as mudanças nas formas dos pais criarem os filhos, que ampliou os medos das crianças. Então, essa ideia de que a superproteção pode ser prejudicial. Em comparação com a infância dos seus pais, a infância dos millennials e dos iGens foi muito mais limitada. Eles não tiveram brincadeiras livres, sem um adulto cuidando. Eles foram poupados de muitas experiências de descobertas, desafios, experiências negativas e riscos que seus pais tiveram. Quando as crianças são ensinadas o tempo todo que o mundo é perigoso e elas não podem enfrentá-lo sozinhas, elas vão acreditar.
Essa superproteção dos pais reforça, então, as 3 grandes inverdades, fazendo com que esses jovens, quando entram na universidade, se tornem ainda mais vulneráveis para aceitar essa cultura do safetyism, dessa superproteção. São tão frágeis que eles precisam de alguém que continue protegendo-os, até de ideias contrárias. Então, isso é muito perigoso. E isso está muito relacionado com o 4º aspecto, que é o declínio da brincadeira. A perda do tempo livre para brincar e assumir riscos sem supervisão que as crianças precisam para se tornarem adultos autogovernados. Então, isso é muito interessante, gente, porque esse processo, né, de ir para a rua e brincar na rua, geralmente era muito físico mesmo. Eles corriam, cansavam, exercitavam realmente os braços, as pernas, né? Isso fortalecia as crianças. Elas chegavam em casa prontas para dormir já, né? De tanto que pulavam. Olha só hoje. Hoje elas ficam no celular o tempo inteiro. E a tela gera tantos estímulos que a criança não dorme. Muitas delas ficam com o celular até a noite. E já é comprovado cientificamente que a luz do celular, né, os estímulos constantes de imagem, fotos e tudo mais, a criança não consegue relaxar, ela não consegue se preparar para o sono. Consequentemente, ela não dorme bem ou dorme muito tarde. Crianças que ficam jogando videogame a noite inteira. Vários amigos meus, às vezes o filho não acorda no domingo para ir junto para o culto porque ficou jogando videogame o sábado de madrugada toda. E os pais não falam nada, está tudo bem. Vocês percebem o perigo? A criança sozinha não vai conseguir parar. Até porque ela é tão superestimulada e ela já está tão viciada nisso que ela não vai falar assim, não, agora eu preciso dormir. Ela vai capotar quando ela estiver esgotada. Mas ela é tão estimulada que isso pode demorar um pouco para acontecer, né? Crianças que não têm mais tempo livre de brincar se tornam fisicamente e socialmente mais frágeis, menos tolerantes ao risco e mais suscetíveis ao desenvolvimento de desordens de ansiedade. Uma amiga minha, que é professora numa escola do Barreiro, professora de educação física, me contou um caso onde, na atividade lá, eles fizeram aquela brincadeira de carrinho de mão, sabe? Que uma criança... E eu não sei descrever isso. Uma criança fica de 4 no chão com a mão, a outra chega e levanta a perna, e ela tem que ir andando com a mão, enquanto a outra conduz a perna. Vocês sabem, né? A maioria das crianças, na faixa etária de 8, 9 anos, não tinha força suficiente na mão para ficar com a mão reta e andar. A maioria andava com os cotovelos assim. Hoje, 2019. Aí você pensa, como assim, gente? Mas, claro, essa criança não corre mais, essa criança não sobe em árvore mais, essa criança não pula muro, essa criança não carrega peso nenhum. As mochilas têm rodinha. Essa criança ela não é submetida a nada que ela precisa exercitar e fortalecer os braços. Ela fica o tempo inteiro só segurando o celular. Então, ela não vai ter força física mesmo. Vocês veem o perigo disso, gente? Isso está acontecendo debaixo dos nossos narizes e parece que a gente não está vendo. Ai, meu Deus. Quinto aspecto. O crescimento da burocracia nas universidades. Isso é uma questão específica das universidades dos Estados Unidos, que são pressionadas para criarem leis e códigos para criar essas zonas de segurança e superproteger os estudantes. Então, isso tem crescido muito nas universidades, decorrente principalmente do consumo da educação como um produto. Eu estou pagando e o professor tem a obrigação de fazer o que eu quero. E eu experimentei isso, porque eu sou professora universitária também, e dei aula numa universidade particular, e é exatamente assim, os alunos se comportam muitas vezes como se você estivesse atrapalhando o objetivo deles de conseguir o diploma. E se você dá uma nota muito baixa para eles, eles vão reclamar na coordenação, e o coordenador vem e reclama com o professor. Antigamente, e por que isso, gente? Porque antigamente, quando um aluno no ensino fundamental, no ensino médio, tirava uma nota ruim, os pais pressionavam o aluno. Espera aí, você tem que estudar mais, então. O que está acontecendo?
Você precisa de um reforço? Não, você está dormindo muito, você está brincando demais, vamos estudar mais. Agora não, agora se a criança tira uma nota ruim, o pai vai na escola e briga com o professor. Então, ele cresce e chega na universidade pensando que a vida ainda é assim, e continua brigando com o professor e exigindo do coordenador que ele faça alguma coisa. Então, isso tem aumentado a pressão para que as universidades criem zonas cada vez mais seguras para esses estudantes em relação às leis. O último aspecto é a questão por justiça. O crescimento de uma paixão por justiça combinada com a mudança de ideias sobre o que a justiça requer. A ideia, então, de que os eventos políticos acontecidos no período entre 2012 e 2018 foram mais emocionalmente poderosos do que os eventos anteriores. Os jovens, então, têm respondido a esses eventos de maneira muito mais forte afetivamente e com ações para promover a justiça e a liberdade. Só que lembra do que o Guilherme falou ontem. O paladar moral está reconhecendo somente o sabor do cuidado e da liberdade. E isso leva a uma empatia com aquele que está sofrendo e uma suspeita contra as autoridades, confundindo o elemento moral da justiça com o elemento da liberdade, porque ignora as formas de punição e retribuição. Lembram que o Guilherme falou isso ontem? Então, a ideia de justiça está distorcida. Eles querem a liberdade, e eles confundem a liberdade com justiça. E ignoram totalmente os outros elementos morais. E, então, essa questão por justiça também se tornou um aspecto bastante distorcido. Bom, gente, para concluir, então, os elementos da nossa conversa, os autores trazem no livro, então, um antídoto para essas 3 inverdades. Como que a gente pode lidar, então, com essas 3 inverdades? Primeiro, para enfrentar a inverdade da fragilidade, é aceitar a realidade de que é necessário enfrentar desafios, ao invés de eliminar ou evitar tudo que te faz sentir inseguro. Você precisa aceitar isso. Você precisa encarar os desafios. Para enfrentar a inverdade, então, de que os seus sentimentos estão sempre corretos e o que você sente é a verdade, você tem que se libertar das distorções cognitivas e assumir uma visão generosa das pessoas e buscar nuances, ao invés de criar sempre essa dicotomia, nós versus eles. Se você, então, o jovem aqui, os millennials e os iGens que estão aqui, você precisa encarar essa realidade. Você precisa enfrentar desafios, você precisa acordar cedo, precisa estudar, precisa trabalhar, precisa encarar a realidade de que o mundo não é tão legal assim, não. Tem muita coisa chata, sabe, que a gente tem que fazer, mas tem que fazer, a gente sobrevive. A gente fica mais forte nesse processo. Você tem que se libertar dessas distorções cognitivas e questionar seus sentimentos, questionar essas emoções. E, para isso, você tem que, sim, ter princípios, valores, pensamentos, algo mais também para te ajudar nisso. E você precisa pensar melhor sobre as outras pessoas, especialmente daquelas que discordam de você. E se você é pai, professor, líder dos jovens e adolescentes das igrejas, você precisa ajudar esses jovens a enfrentar desafios. Não é dar tudo pronto, não é trazer tudo pronto. Criar projetos, criar situações onde esses jovens precisam trabalhar, precisam se envolver em algo que demore, que leve tempo, que ajude eles a desenvolver as virtudes da paciência, por exemplo. Conversar com esses jovens, tenta descobrir o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo, confronta esses pensamentos, esses sentimentos, tenha mais oportunidades juntas, né, em família, no caso dos pais aqui, ou espaços nas igrejas onde esses jovens possam conversar, possam falar. E eles, muitas vezes, têm muita dificuldade de falar, então, cria oportunidades onde você pode arrancar alguma coisa deles. Pergunta como é que eles estão de verdade, o que eles estão pensando de verdade. Cria debates sobre temas que são atuais, por exemplo. E ajude-os também a enxergar que eles podem também estar errados. Ajudar a pensar sobre as outras pessoas de uma maneira mais equilibrada, né? Fugindo dessa dicotomia exagerada.
Nós precisamos, então, de uma reeducação afetiva, uma pedagogia dos nossos afetos, né? Nós precisamos aprender a sentir, nós precisamos aprender a direcionar os nossos afetos. É igual a sua mãe te obrigando a comer salada, gente. Você não gosta de salada. Salada não é bom, na verdade. Mas aí, com o tempo, você vai comendo, você vai comendo, você vai comendo, e você até descobre que é gostoso, nem é tão ruim assim. Tem uns molhos com sabores legais, tem uns legumes que são até gostosos, combinados com umas verduras que não tem gosto de nada. Você aprende a desenvolver um gosto diferente, que às vezes você não tinha. E é mais ou menos a mesma coisa, você aprende a amar coisas que antes você não amava. E você deixa de amar coisas que antes você amava muito. Então, nós precisamos de uma reeducação afetiva. O nosso paladar moral, ele está errado, como o Guilherme falou ontem, e isso tem muito a ver com as nossas emoções, que também estão distorcidas, que também estão erradas. Formação de virtudes é outro aspecto importantíssimo, gente. E a igreja, então, tem um papel muito importante nisso. Igreja não é um clube onde você visita uma vez por semana, ou a cada 15 dias. Sabe? Igreja é um lugar de formação espiritual e discipulado. É caminhar à luz da palavra de Deus. E nós precisamos nos submeter a esse processo de formação espiritual e discipulado. Nós precisamos submeter os nossos jovens a esse processo. Não dá para deixar todo mundo sozinho, dependendo das suas próprias emoções. Vocês percebem? Precisamos também de uma dieta saudável em relação ao uso da tecnologia. E aí isso envolve, sim, limites. Limites de horário, talvez. Tem várias pesquisas já falando sobre isso e vários recursos para te ajudar já em relação a isso também. Tem vários autores falando que esse consumo descuidado de tudo que você recebe pelas redes sociais, muita informação, muita notícia, muita imagem, pode te dar a falsa sensação de que você está por dentro de tudo, está sabendo tudo que está acontecendo, mas isso também enche a sua mente, as suas emoções, a sua vontade, com um tipo de comida ruim, que não é muito saudável para você. Alguns autores chegam a falar de um fast food de informação, que seria tudo isso que a gente consome nas redes sociais e na internet. E nós temos, sim, que aprender a consumir aquilo que vai fazer bem para a gente. Não é seguir todo mundo, não é saber de tudo que acontece no mundo. Não é viável isso. Até porque é um volume absurdo de informação, de imagem, de texto, de acontecimentos, que a gente não dá conta de absorver tudo isso. Então, é como se você aceitar a metáfora de que as novas mídias são uma espécie de fast food para a alma, então um perigo dessa era digital é um tipo de malnutrição que enfraquece nossa vitalidade e dilui a beleza do que nós oferecemos para um mundo malnutrido. Nós estamos sendo malnutridos e estamos também oferecendo uma nutrição horrível para o mundo. Agora, nós, como cristãos, nós temos, sim, muita coisa para oferecer para o mundo. Mas, para isso, a gente tem que agir de uma maneira muito mais intencional com o que Deus tem nos dado. O tempo é algo que Deus tem nos dado. E o meu está acabando. O tempo é uma dádiva. O tempo não é uma mercadoria que eu consumo. O tempo não é meu. O tempo é algo que Deus me deu e que eu sou responsável diante de Deus pelo modo que eu estou usando o meu tempo. A minha inteligência, a minha capacidade de apreender informação também é um dom dado por Deus, mas eu tenho que saber o momento certo para eu fazer isso. E isso não é logo que eu acordo, deitado ainda no travesseiro, meio estado zumbi, já pego, né, o meu celular e vou para todas as redes sociais e encho a minha mente logo de manhã com fast food. Aí, quando eu percebo, já passou 40 minutos, eu estou atrasada e saio correndo, nem tomo café e vou trabalhar, com a minha mente totalmente desestruturada, fora de foco. Vocês percebem isso? Por que essa geração tem casos altíssimos de déficit de atenção? Porque eles estão o tempo inteiro ligados a um aparelho que tira a atenção deles o tempo inteiro, que
essa atitude de ficar passando as telas, né, com o dedão, simplesmente, eu não paro e leio nada. Eu simplesmente vejo um monte de coisa. E aí, quando eu tenho que parar para prestar atenção em alguma coisa, ou ler um texto longo, eu não consigo. O meu cérebro o tempo inteiro está sendo desviado, treinado para não ter atenção. Então, a gente manda essas crianças para a escola e quer que eles tenham atenção. Vocês percebem, gente, o quanto que isso é sério? Então, a gente precisa ter uma dieta saudável em relação ao uso da tecnologia, sim. Que tipo de aplicativos que nós temos no celular? Você não precisa ter todos os aplicativos lá, especialmente os de redes sociais. Os horários do dia que você entra e acessa isso. Tem que ter momentos específicos para isso também. E uma coisa muito interessante que eu acho que faz muito sentido é que essas crianças que não tiveram tempo de brincar, que não tiveram tempo livre para exercitar, né, essas descobertas, riscos e atividades físicas, se tornam adultos que não têm tempo livre, não sabem descansar. A gente percebe que essa geração millennials é uma geração que está tão esgotada porque está sempre ocupada, está trabalhando o tempo inteiro, e o trabalho muitas vezes te acompanha na sua casa. Tem muitas demandas e pressão para estudar. Quando você não está estudando para o Enem, você está estudando para o curso de graduação, para a pós-graduação, para o concurso. As pessoas não têm mais tempo para descansar, para encontrar os amigos, para ir no cinema, para fazer uma coisa juntos, de tempo livre de qualidade. Vocês entendem o que eu quero dizer? A gente vive um ritmo tão louco, de tanta pressão e tanta atividade, que a gente não tem mais tempo livre de qualidade e tempo de descanso. A maioria das pessoas com quem eu converso, e eu tenho falado em alguns lugares sobre isso, tenho alguns textos que falam sobre isso, é de que eles vivem uma agenda louca, e eles são como que levados por essa agenda. Então, a ideia é que nós precisamos também criar hábitos de vida mais saudáveis, respeitando os nossos ritmos e as estações da nossa vida. Nós precisamos, sim, ter tempo para parar, para descansar, todos os dias. Nós temos que dormir todos os dias. E, uma vez por semana, ter um descanso maior, né, no caso dos finais de semana, para isso. Nós precisamos, sim, ter tempo para encontrar com as pessoas. A gente vai cancelando, né, os encontros, os almoços, os cafés, sempre priorizando trabalho e estudo, como se o trabalho e o estudo como se as pessoas sempre estivessem lá, e a gente precisa agora correr atrás do estudo e do trabalho. Mas, se você não cultivar suas amizades, se você não cultivar de verdade seus relacionamentos, eles vão deixar de existir. E aí você vai ficar cada vez mais presente no mundo virtual e cada vez mais ausente no mundo real, sem capacidade de lidar com pessoas de verdade. Então, isso é muito sério, gente. Nós precisamos pensar sobre todas essas características com muito cuidado. Os autores trazem elementos muito importantes para essa discussão. Então, para concluir, eu gostaria que vocês lembrassem dessas 3 inverdades, e nós provavelmente vamos voltar a falar dela ao longo da conferência. Olha para a sua vida, olha para os seus ritmos, para os seus hábitos. Se você é jovem, ora, conversa com Deus, coloca a sua vida diante de Deus para Ele te ajudar a ter hábitos mais saudáveis, para Ele te ajudar a libertar, talvez, dessas inverdades que estão presentes na sua realidade. E se você é pai, professor, líder de jovens aqui, também, ora, analisa a sua vida, sabe? Não deixa só isso te impactar aqui agora, sabe? Quando você voltar para casa, conversa com as pessoas da sua casa sobre isso, conversa com seus filhos, com seus amigos, traz essa discussão para a igreja. É muito importante a gente pensar sobre isso em oração diante de Deus, clamando a Deus misericórdia para Ele nos ajudar, porque a gente está sendo engolido por mentiras e por comportamentos que estão destruindo a nossa afetividade. Então, os nossos jovens hoje estão, sim, com uma crise muito grande de afetividade, que os tem levado a uma crise de moralidade, especialmente porque há um problema na formação desses jovens. Então, nós precisamos ficar atentos a isso. Ok? Eu gostaria de orar, então.
para a gente encerrar. Pai querido, nós louvamos Teu nome maravilhoso. Declaramos que Tu és o nosso Deus e que nós precisamos de Ti. Ouve a nossa oração, Senhor. Toma a vida de cada um aqui e ajuda-nos a viver de uma maneira mais intencional. Ajuda-nos a acordar desse sono que tem feito com que a gente desperdice o nosso tempo. Ajuda-nos a enxergar as mentiras e distorções que o mundo tem proclamado com tanta força. Ajuda-nos, Senhor, a nos livrar das mentiras e inverdades. Ajuda-nos a criar os nossos filhos, os nossos jovens, a cuidar dessas pessoas que são tão especiais, têm tanto potencial. Toma-nos, Senhor, nos Teus braços e tem misericórdia de nós, Pai. Conduze-nos de acordo com a Sua vontade e tira-nos dessa zona de conforto, tira-nos mesmo dessa bolha de segurança que nós construímos para nós mesmos. E nesse processo transforma cada um de nós, cada dia, mais e mais, a imagem de Jesus. Em Teu nome pedimos. Amém.